Olá! Seja bem-vindo a mais um Momento Ética. E como nós anunciamos na semana passada, essa semana estamos dando continuidade aos direitos e prerrogativas do advogado e da advogada. No vídeo de hoje nós trataremos o artigo 6º e alguns incisos do artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho certeza que esse conhecimento vai ser de grande valia para todos nós. E quando a gente fala em prerrogativa, vale destacar que é um assunto extremamente importante para o exercício profissional do advogado e da advogada e também para você que vai prestar exame de ordem. Então agora convidamos vocês a abrirem o Estatuto juntamente com a gente para nós acompanharmos a leitura e a explicação. Então, inicialmente, nós gostaríamos de começar pelo artigo 6º, que diz o seguinte: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos, os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Prestem atenção que nós temos duas palavras aqui que são de extrema importância. No artigo 6º, utiliza a palavra devendo e não é podendo. E lá no parágrafo único, novamente, diz o seguinte, que devem dispensar ao advogado. Inicialmente, gostaríamos de falar para vocês que não existe nenhuma sobreposição em qualquer atuação dessas carreiras. Advogado, advogada, promotor, juíza, todos devem se tratar igualmente, todos estão em pé de igualdade. E aos serventuários, às autoridades que têm ali aquele tratamento diário com o advogado, devem, e não é podem, devem dispensar ao advogado um tratamento compatível com a advocacia. E agora vamos entrar no nosso artigo 7º, que diz assim: são direitos do advogado. E no inciso 1º fala, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Aqui temos duas situações bem especiais. A primeira, liberdade. Liberdade é uma palavra que tem total relevância para o exercício profissional, porque se o advogado não tiver liberdade de atuar, de defender os interesses do cliente, com certeza algum prejuízo ele pode ter com essa atuação. E também a gente tem que destacar, que essa liberdade é de atuar em todo o território nacional. E sobre atuação em todo o território nacional, nós já gravamos aqui no Momento Ética sobre inscrição originária e inscrição suplementar. Se você quiser ver essa aula, volte a alguns momentos éticos que nós estaremos explicando. Então o advogado ele pode sim exercer em várias seccionais ou comarcas ou cidades diferentes a atuação dele própria de advogado. Muito bem. Continuando no inciso 2º, vai tratar de um item extremamente importante que sempre cai recorrentemente no exame de ordem e também todo advogado precisa saber. Vai dizer que é direito do advogado a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho e de sua correspondência, seja ela escrita, telefônica, telemática, eletrônica, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então vamos pausar agora esse inciso e vamos estudar ele ponto a ponto. Veja que é direito do advogado a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho. Por que será que o Estatuto trouxe esse termo ou local de trabalho? Trouxe porque tudo que é relativo ao exercício profissional é inviolável. E aí a gente tem que lembrar que existem advogados que trabalham em home office, então dentro de suas casas, aquele ambiente onde ele faz o seu escritório também é inviolável. Não a casa inteira, mas aquele ambiente onde é considerado o local de trabalho do advogado em home office. Há outros advogados que são advogados de diligência, advogados itinerantes. Grandes escritórios têm na sua bancada de advogados associados, advogados para cada particularidade. E existem normalmente aquele advogado que é o advogado itinerante, que vai a todas as comarcas circunvizinhas fazer as audiências de conciliação e instrução. Então, esse advogado normalmente usa o seu carro, ou o carro do escritório, onde ficam as pastas, os documentos dos clientes, enfim, as correspondências, os documentos relativos a todas as ações que ele vai atuar. Então, naquele momento, esse advogado faz do seu carro o seu local de trabalho. E todos os documentos relativos ao exercício da sua profissão que estão dentro do carro desse advogado também são invioláveis. Assim como
outros itens relativos ao exercício da advocacia, os instrumentos, como diz o inciso. Então, o notebook, o tablet, o celular do advogado. Hoje a gente tem muitos arquivos dos clientes armazenados em nosso celular, né? As nuvens desse advogado, né? As senhas relativas a isso, correspondência eletrônica, o e-mail, o WhatsApp, telefônica e telemática. Então, vejam que tudo isso é inviolável. Mas, professora Mayara, essa inviolabilidade, ela é absoluta? Não, essa inviolabilidade, ela é relativizada e o parágrafo 6º do artigo 7º vai trazer para nós os requisitos da quebra dessa inviolabilidade. Então, eu trouxe para vocês o artigo 6º, mas para ficar mais fácil o entendimento, eu trouxe aqui item a item dos requisitos da quebra dessa inviolabilidade. Então, vamos lá. Requisitos da quebra da inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado. Primeiro requisito, eu preciso ter indícios de autoria e materialidade delitiva, né, prática de crime, por parte do advogado. Percebam que esse requisito ele é bem importante porque nós não estamos falando de indícios de autoria e materialidade por parte dos clientes do advogado. Senão, a violabilidade seria certa em todos os escritórios de advogados criminalistas, por exemplo. E não é isso que trata esse artigo do estatuto, esse inciso do estatuto. Vai trazer que só é possível violar o escritório ou local de trabalho do advogado quando há indícios de que ele praticou algum crime, indícios de autoria e materialidade delitiva. Segundo requisito que é muito importante, não pode a autoridade policial ou judiciária chegar no escritório do advogado simplesmente porque há indícios, sem que haja uma medida decretada pela autoridade competente com decisão motivada. Então é necessário uma decisão judicial para quebra dessa inviolabilidade, uma decisão motivada, fundamentada, onde constem esses indícios e essa materialidade mínima e delitiva para autorizar, via decisão judicial, essa quebra da inviolabilidade. Terceiro requisito, o mandado de busca e apreensão, né, para essa quebra da inviolabilidade, para essa busca e apreensão acontecer no escritório do advogado, tem que ser específico e pormenorizado. Gente, isso é muito importante, porque senão a autoridade judiciária poderia facilmente, com uma decisão, chegar lá no escritório do advogado e revirar todas as pastas dos clientes. E aí acabar pegando provas e documentos de outros casos, de outros clientes, que por estratégia profissional, né, decidiram aí advogado e cliente a juntar no processo em momento oportuno. Então é muito importante lembrar que esse mandado tem que ser pormenorizado. Provas são documentos relacionados ao cliente A, né, a participação do advogado no crime B, C, então bem organizado e pormenorizado. E o último item é que essa busca e apreensão ocorra na presença de um representante da OAB, vedada a utilização dos pertences de clientes do advogado, salvo se esses clientes forem coautores ou copartícipes no mesmo crime que tiverem ensejado a busca e apreensão. Então perceba, para quebra da violabilidade do escritório do advogado ou local de trabalho, é obrigatório a presença de um representante da OAB. Então, o oficial de justiça, a autoridade policial e judiciária, no momento que vai ao escritório do advogado, precisa entrar em contato com o representante da OAB da subseção ou da seccional para que esse representante acompanhe, justamente para garantir que vai ser cumprido o mandado nos exatos termos que foi mencionado na decisão. Justamente para garantir que outros documentos, outros clientes do advogado não tenham a sua violabilidade ali nessa documentação. Então, a única exceção é se nos documentos, né, nesses pertences do advogado, tiver aí copartícipes e coautores no mesmo crime. Aí eu posso pegar esses demais instrumentos. Entenderam os requisitos da violabilidade? Não esqueçam, porque isso cai no exame de ordem. O parágrafo 7 vai dizer que a única ressalva não se estende a clientes do advogado que estejam formalmente investigados junto com o advogado. É a única exceção da quebra do sigilo profissional. Então percebam, gente, que o sigilo profissional, além de ser uma prerrogativa do advogado, que nós veremos, né, nos próximos vídeos do nosso Momento Ética, que é direito do advogado não quebrar o sigilo profissional se ele não quiser e se não for autorizado pelo cliente, nós veremos também que isso também é um direito da sociedade, para garantir à sociedade essa segurança quando vai procurar um advogado, de abrir, de se expor, de falar sobre os fatos, de apresentar os documentos e deixar o advogado de posse desses documentos com segurança, de que isso não vai vazar, de que isso não vai depois aparecer sem querer dentro de um processo judicial contra o próprio cliente. Então é uma prerrogativa do advogado.
E agora a gente chega ao inciso 3º do artigo 7º, que diz o seguinte, né? São direitos do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal, reservadamente. Prestem atenção, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Não existe nenhum pretenso cliente ou cliente incomunicável ao seu advogado. E às vezes o fato de não ter procuração não é justificativa para aquele órgão, repartição ou autoridade. E aqui a gente tem que destacar algo bem importante. Muitas vezes os órgãos, os departamentos, autoridade judiciária ou policial, eles têm as suas portarias, os seus regimentos, os seus provimentos. Só que o nosso estatuto é uma lei federal. Então, se nós analisarmos isso sobre uma hierarquia de normas, o nosso estatuto, por ser uma lei federal, ele sobrepõe a qualquer normativa ou regimento que venha dizer que eles podem ali proibir pelo fato de não ter a procuração. Então, isso, a gente que advoga sabe que na vida prática é algo que realmente, se o advogado e a advogada não tiver um pleno conhecimento dos seus direitos, muitas vezes no primeiro não, ele não vai conseguir ali ter um contato com o cliente dele. Isso aí. O inciso 4º vai dizer que é direito do advogado ter a presença do representante da OAB quando o advogado for preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do respectivo auto, sob pena de nulidade desse auto de prisão em flagrante. E nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. Percebam, gente, que aqui deixa muito claro, não é a condição de ser advogado que dá essa prerrogativa de ter um representante da OAB no momento da prisão desse advogado. Não é isso, mas sim a prática de crime ligado ao exercício profissional. Porque nos demais casos de prática de crime pelo advogado, a única prerrogativa desse advogado pelo inciso 4º é a comunicação dessa prisão ao representante da OAB. E a gente já vai ver nos próximos incisos que é em razão da garantia da sala de estado maior da prisão desse advogado. Mas a presença do representante da OAB, ela é requerida, ela é prerrogativa do advogado quando esse advogado for preso em flagrante por motivo ligado ao exercício profissional. Certo? Entenderam a diferença? Quando eu tenho representante e quando eu tenho a comunicação da OAB? Vamos em frente. Prisão cautelar do advogado. No inciso 5 vai dizer o seguinte: não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas e na sua falta de prisão domiciliar. Quero deixar essa dica bem clara para vocês, porque no seu exame de ordem pode cair isso. Antigamente, esse inciso, ele tinha a seguinte expressão: assim reconhecidas pela OAB. Então era sala de estado maior, assim reconhecidas pela OAB. Mas o STF, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1127-8, disse que essa expressão, assim reconhecidas pela OAB, é inconstitucional e por isso não consta na redação do inciso 5. Então essa sala de estado maior é uma sala de estado maior, apesar do termo ser aberto e subjetivo, determinada pela autoridade judiciária, né, pelo sistema penitenciário, que garanta o isolamento desse advogado dos demais presos provisórios e do estabelecimento prisional. Então, normalmente, esse advogado ele fica recolhido ou no corpo de bombeiros ou em alguma sala reservada dentro, né, das delegacias, né, dos locais aí judiciários criminais, mas ele não fica na penitenciária, né, não fica na cadeia pública. Por quê? Porque é prerrogativa do advogado, antes da sentença transitada em julgado, ou seja, a prisão provisória, nós estamos falando de prisão definitiva, prisão provisória, ele se recolher preso em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas. O que é isso? Com o mínimo de condições para que esse advogado consiga aí ficar o tempo da sua prisão provisória. Normalmente com um banheiro, com uma pia, com algo que ele consiga, uma cama, consiga aí aguardar o tempo e a decisão judicial da prisão provisória. E se não tiver esse local na cidade, na comarca, na subseção, na seccional, então na sua falta prisão domiciliar. E aí pode ser cumulado ou não com aqueles requisitos das medidas cautelares diversas da prisão lá do Código de Processo Penal. Beleza? Vamos seguir. E também no inciso, né, 6º,
fala que é direito do advogado, da advogada ingressar livremente. A linha A, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada dos magistrados. A linha B, nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, olha, presta atenção, mesmo fora da hora do expediente e independente da presença de seus titulares. A linha C, em qualquer edifício ou recinto que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. E a linha B, em qualquer assembleia ou reunião de que participa ou possa participar o seu cliente, perante qual este deva comparecer desde que munido de poderes especiais. Aqui, a gente acabou até fazendo a leitura para vocês, porque realmente ele fala várias situações, diversos ambientes onde que o advogado não deve, ele pode, o advogado e a advogada pode ingressar livremente. E vale também destacar que se nós estamos falando de uma sessão, de uma audiência, num gabinete ou num departamento que você vai falar com a autoridade, regras de educação, de urbanidade são sempre bem-vindas, né? Então, às vezes, aguardar o momento se tem a ordem de chegada, ou então já às vezes pré-fazer um agendamento. Essas situações é só realmente para destacar que aquilo que nós falamos lá no início, que não existe hierarquia, é que realmente o advogado, dentro do exercício profissional, seja onde ele for atuar, ele pode sim, ele pode entrar, ele pode sair, ele não precisa pedir licença, nós vamos chegar nessa parte também, justamente para que ele possa exercer com liberdade todos os atos que sejam inerentes ao exercício profissional dele. E por hoje, gente, é isso do nosso Momento Ética. A partir da semana que vem daremos continuidade nos incisos do artigo 7º. Espero que vocês tenham gostado, tem bastante conteúdo nesse vídeo para vocês e até semana que vem. Advogadas do futuro, vem com a gente!